Paz, gente. Voltei aqui pra gente dar continuidade na leitura. Já tá a tarde aqui, deu uma caidinha na temperatura, mas assim, é leve. É coisinha leve, ok? Por causa da chuva, que choveu muito de ontem pra hoje. Então, eu fiquei uns dias, pensei em fazer live, também tô saindo para resolver umas coisas de médico, Gente, bom um dia, boa exame. tarde. Ai, Agradeceu a Deus que hoje, Deus, agradeceu o Senhor Jesus. que até Deus nos abençoe, que precisamos muito das misericórdias do Senhor. É que entrou outra página que eu tive que tirar. Deixa eu já lembrar, se inscreva lá na Eclésia Católica de Cristo, ok? Canal do YouTube. Eu tenho dois, tem a Eclésia Católica de Cristo e Crê no Senhor Jesus. E tudo tem Helena. Deus seja louvado, aleluia, para que o Evangelho seja difundido mais. Deus é maravilhoso, tem me ajudado. Então, hoje é Coríntios 14, é os dons. Gente, quando eu me converti a Cristo, assim, fui lendo folhetos que falavam sobre a salvação que as igrejas dão, perto de onde eu trabalhava tinha. E depois eu decidi fazer também uma visita na igreja e ganhei um Novo Testamento. Ou foi o Evangelho de Mateus, eu nem lembro direito. Eu sei que eu li e amei muito. E eu fui para uma igreja, que é uma igreja que ela tá lá até hoje lá, ela tem muitos anos, mas ela está até hoje lá no Brooklyn, em São Paulo. Igreja de rico, mas como eu morava lá, como eu trabalhava lá perto, por isso que eu fui nela a primeira vez. A primeira igreja que eu fui foi ela, porque eu trabalhava lá perto. E, como estava dizendo, era uma igreja muito boa, mas só que eles acreditavam que os dons já tinham cessado. É o chamado cessacionista, né? E depois, mas aí eu ia ler a Bíblia, eu falava assim, mas como cessou se está aqui escrito? Mas enfim, aí depois eu passei 7 anos em uma outra igreja batista que chamava Regular, que já era no bairro perto onde minha mãe morava. E depois eu passei mais acho que outros 5 anos em outra batista também. Enfim, gente, acho que foi uns 15 anos por aí de tradicional. E aí eu conheci as igrejas neopentecostal. Aí é a longa história, gente. Eu não vou contar tudo não, que é a longa história. Só sei que hoje eu acredito nos dons, glória a Deus, aleluia. Uma dessas igrejas neopentecostal, não foi nem na igreja, foi em casa, escutando mensagem, orando. Eu recebi o dom de falar em línguas. Então, e Deus seja louvado. Né? Foi uma época que eu estava passando uma dificuldade, um problema de família muito triste. E Deus me agraciou. Aleluia. Agora vamos ler aqui sobre os dons. Deus seja louvado. Então vamos lá. Hoje é 1 Coríntios 14. Ok? O dom de profecia superior de línguas. Ok? Aleluia. Então, dom de profecia tem revelação e tem profecia. A profecia você vai receber a profecia, você vai pregar a própria Bíblia, que a Bíblia já tem um monte de profecias na Bíblia. Você vai pregar as profecias da Bíblia e aí a palavra de Deus vai atuar na mente das pessoas com o poder do Santo Espírito, ok? A gente entende pra gente e a gente prega. A gente tem as profecias da Bíblia. Então, quando eu prego uma profecia na Bíblia, eu já estou profetizando, porque eu estou pregando a profecia da Bíblia. Mas também Deus nos revela coisa. Também o Espírito
dependendo da situação que você vê, com quem você vai conversar, você sente do espírito de profetizar algo na vida da pessoa. E a profecia pode ser só na emoção. Se for só na emoção, não vai acontecer. Pode ser, pode. Não estou nem falando que é do mal, não. Às vezes a profecia é na emoção, ok? Não fica condenando tudo que você vê por aí, dizendo que é tudo do mal. Cuidado, porque isso é coisa muito séria, ok? Falar que tudo é do mal. Misericórdia, se liberta disso. Então tem já as profecias da Bíblia, que a gente prega já as profecias da Bíblia. Isso o Senhor quer que a gente prega elas, inclusive, principalmente agora nos finais dos tempos, ok? O Apocalipse, Daniel, Mateus 24 e Paulo em Tessalonicenses, Paulo em Coríntios. Fala que ia acontecer nos finais dos tempos, 1 Coríntios 15. Então, mas também Deus pode te dar uma palavra no espírito e você profetizar na vida de uma pessoa e aquilo acontecer. Às vezes a pessoa não está tendo fé que aquilo vai acontecer, mas Deus vai te dar uma palavra. Você sente que... Então, como eu falei, às vezes a profecia ela pode ser do emocional, ok? Mas às vezes realmente é o Espírito de Deus que está falando e acontece. E glória a Deus e aleluia. Então vamos lá. Aqui já diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ok? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Então, quando você fala em línguas, tem que ter alguém que tem o dom de interpretar a língua estranha se você estiver na igreja. Ok? Só que, infelizmente, hoje em dia está muito escasso o dom de falar em línguas estranhas nas igrejas. Tem, mas está escasso. Ok? Alguns pastores ou pastoras, elas têm o dom de falar a língua estranha e elas mesmo interpretam para a igreja. Ela tem o dom de falar e interpretar. A pessoa também que fala pode receber o dom de interpretar, ok? Ou então ela fala e uma outra que tem o dom interpreta, que é para edificação da igreja, ok? Agora, se ela vai falar a língua estranha, nem ela sabe interpretar, não é que ela não saiba, é que ela não tem o dom, tem que ter o dom, ok? Não é questão de saber ou não, tem que ter o dom. Língua estranha, interpretação de língua estranha, tem que ter o dom, ok? Não é uma coisa que você aprende psicologicamente, não. Então, agora, se você vai falar em língua estranha e não tem como você traduzir ela, não é traduzir também não. Deixa eu falar corretamente para não falar errado. Interpretar. A Bíblia já é uma interpretação. Ok? A Bíblia já é uma interpretação do Espírito que falou através dos servos de Deus. Então, Deus seja louvado, aleluia. Então, a pessoa, ela precisa interpretar a Bíblia, ela precisa interpretar a língua estranha, mas ela não tem ainda o dom de interpretar. Então, fala em casa. É muito bom, edifica o teu espírito. Aqui o apóstolo Paulo fala: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos dons. Inclusive, aqui ele fala que ele tinha mais dons que todo mundo. É que quando faz os filmes do apóstolo Paulo, gente, nem um filme bíblico, eles não... Porque muitas igrejas hoje, elas acreditam que os dons cessaram. A presbiteriana, batista tradicional, a presbiteriana tradicionais e outras luteranas, todos esses, ok? Essas tradicionais, todas elas tradicionais, elas não creem mais nos dons, mas não é que não tem, é que elas não buscam, né? Então, Deus seja louvado.
E aqui fala, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistério. Então, mas é muito importante ter o dom da língua estranha e orar em casa. Agora, se você é um dirigente na igreja, é um profeta que Deus te usa na igreja, e Deus também te deu o dom de revelar, então você pode falar na igreja e revelar, e fazer interpretação. Aleluia, edifica a igreja. Vamos lá. Aqui o versículo 4, estou lendo 1 Coríntios 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, profetizar não é falar em línguas. Falar em línguas é falar em línguas. Profetizar, Deus já vai te dar a palavra na língua que você está pregando, que os ouvintes estão ouvindo. Deus já vai te dar a palavra naquela língua. Ok? A palavra já sai na língua que todo mundo entende. É a profecia. Pode ser uma profecia que Deus te dá ali na hora, ou então você vai pregar as profecias bíblicas. Ok? Vamos lá. E às vezes também acontece isso, às vezes você está lendo um outro texto da Bíblia e Deus te faz lembrar de um outro. Então aquilo confirma ali o que você precisa falar. É uma bênção. Aleluia. Então, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo as que interpretar para que a igreja receba edificação. Então, se tem interpretação, a língua estranha é ótima, é uma bênção de Deus na igreja. Se tem interpretação, se não tem, Paulo fala, então fala em casa. Okay? Agora, profetizar, você tem que profetizar na língua que o povo entende. Na língua para quem você está pregando. Isso é profecia. Deus falando através de você, mas na língua que eles estão entendendo. Isso é profecia. Vamos lá. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas e em que por vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ok? Por quê? Porque a língua estranha, ela tem que ter revelação. Então, você viu que ele falou aí, ou por revelação. Então, quando a interpretação da língua estranha é uma revelação. Eu sigo um grupo que tem a pastora que ora em língua estranha e tem os outros irmãos que têm os dons de interpretar. E ali eles revelam coisa de Deus para nós, coisa de Jesus para nós por causa disso. É uma revelação que vem através da língua estranha e é bênção. Vamos lá? É assim que instrumentos inanimados com a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara. Então ele comparou aqui, falou, não adianta você pegar um instrumento musical e tentar tocar alguma coisa que você não sabe, ninguém entende nada. Não sabe que música que você está tocando. Então vamos lá. Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Okay? Então tudo, as coisas de Deus têm ordem, tem organização, tem... As coisas do eterno Deus é completa. Pai, Filho e Espírito Santo. Está junto conosco na pregação do Evangelho. E nós precisamos também estar vivendo uma vida com Deus. Amém. Deus seja louvado. Vamos lá. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Ok?
Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, a igreja de Corinto, a gente já sabe que é uma das igrejas que Paulo mais corrigia. Tinha muito crente ali na carne, muito crente menino na fé, mas também tinha bastante dons. E aí todo mundo falava em línguas estranhas, mas não tinha ninguém que interpretasse. E Paulo falou, não, vocês vão falar em línguas em casa. Na igreja é se tiver alguém para interpretar, ok? E aí ele tenta explicar isso. O que é falar na língua que as pessoas entendem, ok? Ele fala, a língua estranha, ela te edifica. Mas na igreja precisa ter intérprete. Vamos lá? Se eu, pois, ignorar o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Então, o que é estrangeiro? É alguém que fala outra língua. Então, que ele está usando a comparação. Mas aqui ele está falando de língua espiritual, ele não está falando de inglês. Eu vejo muita gente aí tentando explicar. Não, ele não está falando de inglês aqui. Ele deu o exemplo que quando você está conversando com um estrangeiro, você não vai entender o que ele vai falar. Então, na igreja também, você está falando a língua dos anjos. Se não tiver quem interprete, não vai entender. Vamos lá. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Da igreja. Ok? Não é para ganhar dinheiro. Quem está usando os dons de Deus para ganhar dinheiro só vai ter isso aqui na terra. Lá no céu não vai ter galardão, não. E tomara Deus que seja salvo, viu? Vamos lá. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ok? Senhor, ajuda que as igrejas tenham mais pessoas com interpretação de línguas estranhas. Está vindo um avivamento e eu creio que muitos vão receber. Deus seja louvado. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, de fato, mas minha mente fica infrutífera. É? Em outra língua, não é eu orar em inglês. É eu orar na língua espiritual, gente. Vamos lá. Que farei, pois? Orarei com o espírito. Olha aí. É língua espiritual. Não é inglês, hebraico, grego. Não. Não era isso que Paulo estava falando. Que farei? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente inteligível. Você saber falar a língua, se falar a língua ali que todo mundo está entendendo o que você está falando. É isso que ele quis dizer. Cantarei com o espírito, cantar, você pode cantar também no espírito, é lindo, maravilhoso cantar no espírito. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou quando ele fala aqui com a mente, é da forma que todos entendiam. Mas Paulo ele tinha o dom de falar a língua no espírito e ele tinha o dom também de interpretar ela para as pessoas. Ok? Os apóstolos tinham esses dons. Hoje em dia tem apóstolo que tem. Eu conheço apóstolos que eles têm esses dons. Tem apóstolo. Aí tem apóstolo hoje, irmã? Tem. Se Jesus chamou ele, tem sim. Agora, se ele se autodominou apóstolo, então ele não é apóstolo. Mas se Jesus chamou ele, capacitou ele com os dons, tem. Os apóstolos de Cristo têm dons. É como os apóstolos do início. Ok? E não é charlatão, não engana o povo e tem vida santa. Ok? Vamos lá. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto? Amém. Depois da tua ação de graças, visto que não entendo o que diz. Ok? Então, quando a pessoa está fazendo uma oração, mas na língua espiritual, até oração, falou, não. Faz oração na língua que todo mundo entende, a não ser que tenha intérprete. Ok? Vamos continuar lendo. Porque tu, de fato, das bem,
as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Paulo, ele sabia tanto falar em línguas dos homens, que seria no caso o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, ele sabia tudo isso. Okay? Ele sabia tanto falar aquelas línguas, o árabe, ele sabia tudo. Ele sabia tanto falar aquelas línguas, como ele também tinha a língua do Espírito. Okay? E ele fala, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais que todos vós. Paulo escreveu muitas cartas na língua grega. Acho que só Hebreus que diz que foi Paulo que escreveu. Até hoje tem a dúvida se foi Paulo se não foi. Mas na falta de não ter ninguém para talvez quem teria que saber isso, no caso, é a Igreja Católica, né? Porque ela sabe que o livro de Marcos foi Marcos que escreveu. Qual é o outro livro que esse? Mas enfim, a maioria concorda que Hebreus foi escrito por Paulo, a maioria. Então, Hebreus foi escrito em aramaico, porque naquela época a língua que era usada era o aramaico. Ainda mais que Paulo escreveu para dispersão, para aqueles que estavam fora, né? O hebraico naquela época era usado só no templo, para os doutores. E Paulo, quando escreve, assim, vamos supor que seja Paulo, quando ele escreve Hebreus, ele escreve para todos os israelitas que estavam dispersos para toda parte. Muitos deles já falavam a língua da onde moravam. Então vamos lá. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ok? Vamos para Paulo chegar lá e começar a se exibir, né? Porque ele falava grego, aramaico, hebraico, latim, árabe. E ele começasse, para quê? Ele fala, não. Eu vou falar aqui a língua que vocês entendem. E aí, então, e aí ele falava, assim é também a língua estranha, a língua do Espírito. Vão morar em casa, se não tem intérprete. Ok? A língua estrangeira precisa de intérprete. E a língua do Espírito também precisa de intérprete. Aí Paulo estava tentando explicar ali que parece que alguns tradicionais não entenderam. Mas vamos lá, vamos seguir em frente para a graça de Deus, né? Eu já vou parar por aqui, que eu vou fazer 2 lives. E aqui o 20 fala assim, versículo 20 fala assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. No juízo não sejais menino. Ou tenha um bom juízo. Tenha um bom discernimento. Saiba dizer a coisa correta na hora certa. Ok? Não seja menino no juízo. Não seja na malícia. Sim. Se quer ser uma criança, o que é ser criança na malícia? Não queira saber muita coisa maligna. Não queira ser. A criança não tem muito conhecimento. Então, para o mal, seja uma criança. É isso que ele diz. Seja uma criança. Não tem. Porque tem gente que ama ter o conhecimento do mal. Sem Jesus é poder. Livra-nos, Senhor. Às vezes a pessoa ela é chamada para trabalhar naquela área. Mas nós temos que, quando se trata do mal, a gente tem que ser criança, a Bíblia diz. Ok? Agora, com Deus, Ele quer nos ensinar a ser adultos, a ter juízo, a ter discernimento. Com o Senhor a gente tem que... Paulo falou... todas essas cartas que Paulo prega, que a gente acha... Ai, nossa, Paulo era assim... E Paulo, sabe o que Paulo falou? Paulo falou assim, eu estou dando leite para vocês. Então, se ele fosse dar arroz, feijão e carne, a coisa ia ser bem mais pesada, ok? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças.
Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. O juízo. Você sabe sobre o juízo de Deus? Você está amadurecido sobre o juízo de Deus? O juízo de Deus está chegando. As dores de paz já estão começando. E nós precisamos da misericórdia do Senhor. Vem conosco, Senhor, vem conosco. Ok? Oremos. E vos deixo aqui até a próxima. Leia 1 Coríntios 20, que você vai ver sobre os dons. Leia a Bíblia. Leia, porque se você não conhecer a Bíblia, qualquer um vai vir pregar uma outra doutrina que não é dos apóstolos, e muitos estão até negando a Cristo por causa disso, porque não lê Bíblia. Mas eu vos deixo aqui até a próxima. Hoje eu estou toda aqui de marrom, verde. Acho que para combinar com o tempo que está nublado. Mas vos deixo aqui na paz do Senhor. Shalom.